E hoje eu quero começar o nosso encontro contando pra vocês uma historinha que vai trazer muitas reflexões, tá? Prestem atenção. Era uma vez um homem que tinha um jardim muito, mas muito bonito, um jardim cheio de borboletas, e ele realmente estava deslumbrado com aquele jardim, aquelas borboletas na volta dele. Ele sentiu dentro do coração assim uma profunda gratidão, uma gratidão por estar vivo. Enquanto ele fazia o exercício de contemplação da vida, da natureza, ele percebeu um pequeno casulo, mas era um casulo bem pequenininho. E aí, ele estava naquele exercício de contemplação e ele resolveu observar o casulo. E aí ele percebeu que tinha uma borboleta ali que estava se esforçando muito para sair daquele casulo. A borboleta, ela até conseguiu fazer assim um pequeno buraquinho, sabe? Mas o corpo dela era muito grande para passar por aquele buraquinho tão pequenininho. E aí ele ficou observando, as horas foram passando. E depois de muito se esforçar, parecia que a borboleta tinha perdido todas as forças dela, porque ela voltou a ficar imóvel. E novamente ela começou a se debater dentro daquele casulo para tentar sair. Então ela tinha um processo, ela cansava, descansava, voltava a fazer esforço. E era um processo contínuo, né, de ficar se debatendo dentro daquele casulo. O homem, então, ele decidiu que ele queria ajudar a borboleta. E aí o que ele fez? Ele correu para dentro da casa dele, pegou uma tesoura, gentilmente, assim, com a mais pura das intenções dele, juro pra vocês que ele tinha uma boa intenção, ele abriu o restante do casulo com a tesoura, assim, sabe? Suavemente ele foi cortando. E a borboleta se libertou, assim, imediatamente do casulo. E ele ficou muito feliz, né? Mas aí daqui a pouco ele ficou triste, porque o corpo da borboleta tava murcho, tava muito pequenininho ainda, né? As asinhas estavam todas amassadinhas. E aí ele pensou com ele, eu vou continuar esperando, né? Eu vou ficar observando essa borboleta. Ele pensou que a qualquer momento aquela borboleta ia abrir as asas e ia levantar voo. E aquela tristeza dele ia até passar. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, a borboleta ela passou o resto da vida dela rastejando, com aquele corpinho murcho e com as asinhas encolhidas. Ela foi incapaz de voar. O homem, na sua gentileza, na sua vontade de ajudar, ele não compreendia que era o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através daquela pequena abertura que foi o modo que a natureza escolheu para que ela pudesse se exercitar e fortalecer as suas asas. Antes da lagarta se transformar numa borboleta, ela passa por um processo de 4 etapas. Ela primeiro é um ovo, depois ela é uma larva, né, uma lagarta, depois uma pupa ou crisálida e finalmente ela se transforma na borboleta. Cada fase é importante, cada fase é necessária. O esforço que ela faz quando está na fase do casulo, da crisálida, né, que a gente fala, é justamente para que ela consiga adquirir força para ela voar. E é só depois do esforço que ela fez que ela finalmente se transforma, que ela cria suas asas, né, e ela consegue voar até o seu verdadeiro destino. E nós podemos tirar dessa história, dessa metáfora, muitas lições. Eu separei para vocês 3 lições. A primeira lição é que o esforço é necessário para que a gente alcance qualquer transformação na nossa vida, né? Um bebê, por exemplo, quando ele está dentro do útero da mamãe, chega uma hora que começa a ficar apertado. A mãe sente as contrações, né? E aí o bebê também sente aquelas contrações, ele precisa fazer o que para sair do útero? Força, ele começa a empurrar, né? Ele precisa fazer muita força. O que para um bebê deve ser bem incômodo, né? Lá dentro, né? Tava tudo gostosinho, daqui a pouco começou a ficar apertado. Mas aí em breve ele já é recebido aqui fora pela família, né? Que já tá esperando ele para uma nova vida, uma vida fora do casulo. E na vida, gente, nós temos muitos e muitos casulos. Se você quer aprender qualquer coisa, seja falar inglês, seja ser um mestre de yoga, ser um mestre de reiki, enfim, você vai precisar se esforçar, fazer força.
né? Você vai precisar treinar suas asas antes de voar até que elas estejam o quê? Fortes o suficiente para te dar o sustento que você precisa para alcançar o voo. Se você quer ter prosperidade financeira, não adianta ficar lamentando do chefe, do salário, da falta de oportunidade. Você vai ter que se esforçar até você estar pronto para receber aquilo que você quer. Diferente dos animais, como a borboleta, nós temos um presente de Deus, que é a nossa consciência. Nós somos seres inteligentes. Portanto, quando a gente tem consciência dessa força, já é um presente, né? A gente já sabe que tem que se esforçar. Ou não, né? Porque muitas pessoas parecem esperar que o processo aconteça assim como um milagre. Não vai, gente, não vai acontecer como um milagre. É quando você está se esforçando, se dedicando plenamente, que parece que o universo entende e encaminha toda a força que você precisa. Você envia aquela energia para o universo, né? Porque a vida recebe finalmente, a vida percebe que você está pronta para receber. Você se abre para receber e aí as coisas acontecem. É assim que funciona. Outra lição que a gente pode ter dessa história é: jamais compare o seu processo, e eu falo isso pra vocês muitas vezes. Às vezes você tá ali no seu casulo, que pra algumas pessoas a gente pode até chamar de fundo do poço, né? Você tá lá se debatendo e você vê na sua frente uma linda borboleta com asas multicoloridas, né? Já viu que tem borboletas que gostam até, né, de se exibir por aí. E aí você fica se sentindo mal, você fica se sentindo ruim, assim, nossa, eu não tô conseguindo. Por que ela tem asas e eu tô aqui me esforçando tanto pra sair do meu casulo? Por que ela tá sentindo a energia do rei que eu ainda não? Talvez porque naquela área ali você ainda tá se esforçando e no seu tempo você vai conseguir. Ela fez o esforço necessário, mas em outros setores da vida dela, ela ainda tá no casulo. Setores que pra você talvez seja muito mais fácil, você vê isso aqui, já passei. Tem gente que prosperou financeiramente e tá muito bem, mas ainda está num processo dentro das relações familiares, dentro da vida social, dentro do relacionamento amoroso, enfim, dentro de processos diferentes que o seu. Anota isso. Todo mundo tem um casulo, mesmo que olhando assim de fora, né, naquelas fotos lindas do Instagram a gente não veja. Todo mundo está trabalhando alguma coisa. Nós estamos todinhos na mesma série aqui na Terra, 3D, gente. Não se iludam achando que é mais fácil para uns que para outros. Porque quando você se compara, muitas vezes, você desanima de fazer força. Você acha que não vai conseguir voar, que nem aquela borboleta lá de 1000 cores. E aí você tira o foco do seu processo e você fica mais tempo no casulo, às vezes, do que é o necessário, sabe? O jardim do outro não é mais verde que o seu. Pode ser que em alguma área da vida, algumas pessoas já tenham prosperado muito mais que você, e em outras, nem metade do que você já prosperou. Perceba o que mais te incomoda nas outras pessoas, e você vai ter um reflexo do que está sendo desenvolvido e trabalhado aqui dentro de você. Aliás, isso é uma ótima dica. E também não seja a borboleta que faz o processo contrário, que é aquela que passa a vida admirando as asas das outras borboletas e acha que não é merecedora das asinhas multicoloridas, asinhas douradas, enfim. Que acha que nunca vai ter aquilo. Porque você é. Você merece alcançar voos lindos. Não fica só admirando, não. Faça o seu esforço. Vá atrás. Acredita em você mesmo. Não deixa nada, nem ninguém, apagar esse brilho mais bonito que você tem aí dentro. Mesmo que agora, nesse momento, você esteja numa batalha aí para sair do seu casulo. Na vida, gente, sempre há um momento da nossa metamorfose. E tem mais uma lição, que eu acho que é uma lição bem importante nessa história, tá? É a lição que essa história traz. Jamais, jamais seja o homem com a tesoura, que mesmo com a melhor das intenções, quer ajudar o outro, né, no processo de sair do casulo. Quantas pessoas fazem isso, nem olham pro seu casulo, estão lá tentando ajudar o casulo dos outros. Vocês perceberam que não funciona assim, não é? Às vezes na vida as pessoas querem ajudar mesmo, elas falam coisas nas melhores das intenções. Elas realmente querem ajudar, mas elas não ajudam. Vou dar um exemplo, tá? Exemplos assim de frases. Nossa, você deu uma engordadinha, por que você não faz um regime?
Você é tão bonita. Nossa, você tá muito magra. Por que você não se alimenta melhor? Nossa, você parou de comer carne, você vai morrer. Nossa, essa roupa não fica bem em você não. Gente, tem pessoas que gostam de reparar e de julgar as outras, né? Sem terem noção que às vezes elas estão ali rasgando o casulo da autoestima da outra pessoa. Sem perceber. Elas tocam em pontos que só aquela pessoa sabe o quanto dói. Outros exemplos, né? Por que você não faz uma faculdade? Por que você não busca um emprego de verdade? Por que você não busca um emprego melhor? Por que você não arruma um namorado, uma namorada? Por que você não, não muda? Você vai passar o resto da sua vida sozinha? Você não tem filhos? Nossa, já tá na hora de você casar. Seu tempo tá passando, você tá ficando velha. Já ouviram? Alguém já ouviu uma frase assim? Pode comentar aí no chat. Opiniões são tesouras na vida de muitas pessoas. Opiniões ferem, cortam casulos, impedem muitas vezes que o processo do outro se conclua da forma natural. Às vezes a pessoa ela tá sofrendo, gente. Ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela ainda não tem força para aquilo. E esse tipo de comunicação desanima, às vezes faz com que a pessoa tenha que começar o processo do zero. Ela já estava começando a ficar bem, e aí opa, vou ter que começar tudo do zero. Existem muitas formas bonitas da gente ajudar as pessoas, tá? Quando a gente realmente quer ajudar. Essa semana eu tava vendo Masterchef. E aí uma das candidatas começou a entrar em pânico, gente. Ela entrou em pânico, ela se abaixou. Ela se abaixou e começou a chorar. Quem viu, acho que viu essa cena. Ela ficou desesperada porque ela achou que ela não ia conseguir finalizar a prova, né? Aquilo era uma coisa muito importante pra ela. E aí uma participante que tava lá no mezanino gritou: "Você consegue! Não desiste, desistir não é uma opção, você consegue." Gente, ela falou aquilo com uma energia positiva que eu até me arrepiei. Ela falou com entusiasmo, acreditando. E aí aquela participante que tava lá, né, no chão chorando, secou as lágrimas, respirou e ela venceu a prova. Ela fez a melhor torta, ela ainda foi a única que fez um molhinho para acompanhar a torta. Ela tava prestes a desistir. Ela ganhou. Se você quer realmente ajudar alguém nessa vida, seja incentivador de pessoas. Respeite as decisões dessa pessoa, as escolhas dela. Se precisar dar um toque, que seja um toque assim, de incentivo, de amor, de motivação. Porque não é indo com a tesoura, não é fazendo o trabalho que o outro tem que fazer, que você vai ajudar ele. É claro que muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas que nós amamos muito, assim, elas estão indo para um caminho ruim, um caminho errado. Quando uma pessoa está numa relação onde ela recebe agressões, está num caminho de drogas, a gente sabe, né? Que a pessoa está tomando atitudes erradas. Nesse momento, a gente tenta, assim, ajudar, conversar, mas ainda assim, a gente tem que entender que é só essa pessoa que pode tomar essa decisão. É só ela que pode fazer o esforço. Você não pode. Você pode oferecer uma oportunidade. E ainda assim, você pode se arrepender depois por isso. Então, esteja consciente que o esforço é de cada um. E às vezes tem aquelas pessoas da nossa família que já têm uma experiência, né? Elas já passaram por muitas coisas, elas querem nos dar dicas, nos dar conselhos de como viver o nosso processo. Às vezes é um companheiro, uma companheira de vida, amigos, enfim. Alguns desses conselhos vão ser muito válidos, outros vão ser apenas tesouras. Comece a separar mentalmente aquilo que te incentiva daquilo que você não deve absorver. Lembra que você é inteligente, você tem consciência. Quando você perceber que tá vindo uma tesoura, opa, essa tesoura aqui não é minha. Esse casulo é meu e eu protejo o meu casulo. Existem fases que você tem que passar. Todo mundo um dia vai ter uma decepção amorosa, vai ter um desafio familiar, todo mundo um dia vai perder alguém que ama muito, vai perder um ente querido e vai ter que aprender a lidar com a perda. A vida ela não é feita só de bons momentos, só de alegria. Tristeza, esforço, momentos de crise, todos são necessários para você ganhar força espiritual, força energética para a sua metamorfose, seja ela qual for, seja ela assim pequenininha ou grande. Muitas pessoas me procuram, né, pra pedir conselho. Eu chego que nem o mestre dos magos, eu sumo. Beta, devo terminar meu relacionamento? Devo mudar de emprego? O que eu tenho que fazer agora, Beta? Você não tem pena de mim? Olha só o que eu tô passando com essa pessoa, com esse emprego, com essa situação. E eu jamais me permito ser tesoura na vida de ninguém. Porque eu sei que existe um processo que aquela pessoa precisa passar e é só dela. E não sou eu quem tenho que dizer o que ela tem ou não que fazer.
Eu até, às vezes sei, né? É bem fácil quando a gente tá olhando de fora. Eu posso falar minha opinião se ela for solicitada. Mas é a pessoa quem tem que ouvir aqui dentro dela, do coração, o eu superior. E aprender o que aquela fase tem pra ensinar. Por isso que eu digo pra vocês, silencia. Eu tô sempre aqui pra acolher. Mas acolher não é dizer o que o outro tem que fazer. Não é dizer como o outro quer fazer ou dizer o que o outro quer ouvir. Quando a gente faz isso, a gente interfere no karma coletivo. E às vezes a gente pega até um karma pra gente. E pena é um sentimento que eu também não nutro por ninguém e recomendo vocês não nutrirem. Tá? Eu sei que todo mundo possui recurso necessário para mudar qualquer coisa. Pena mesmo eu tenho de quem passa fome, de quem passa frio, de quem nasceu lá na África e às vezes é rejeitado e largado para morrer. Vocês já ouviram falar nessas histórias? Isso mexe comigo. Pena eu tenho de animais em cativeiro, maltratados pelo homem, que não pode se defender, que não pode falar, pedir ajuda. Pena eu tenho de indefesos, de idosos, de crianças que não sabem se defender. Pessoa com problema financeiro, pessoa com problema amoroso, de relacionamento. Isso tudo se resolve, gente. Isso aí tem, ó, as pencas no mundo. Quando a gente sente pena de alguém, a gente emana essa energia pra pessoa de como se ela fosse uma coitadinha, como se ela não fosse capaz. Não fica com pena também de você mesmo durante o seu processo. Tá ruim? Vai melhorar. Confia. Busca tá perto de você pessoas que sejam como aquela lá do mezanino. Que quando você tá prestes a desistir, te grita assim, continua, vamos lá, você não tá sozinha, você consegue. E quando estiver bem, quando você estiver ali na fase boa, né, da abundância, não se apega, porque os desafios eles vão voltar em alguma outra fase. A vida, gente, é isso. É uma sucessão de momentos lindos, mágicos e de momentos de desafio que vão te pedir força. Curta os momentos de alegria intensamente. Como eu falei, não se apega muito às coisas. E quando surgir os desafios, também não se apega aos desafios, não se desespera achando que é o fim. A borboleta, quando ela tá lá no casulinho dela, se debatendo loucamente, ela acha que ela vai ser o fim, que ela vai morrer aqui. E é só o começo, é só uma nova fase. Não é assim? Quantas vezes na sua vida, por exemplo, estava acontecendo uma coisa muito ruim, assim, que, meu Deus, você perdeu o seu chão, você perdeu o grande amor da sua vida, você perdeu o emprego, você tava lá naquele lugarzinho lá, né, no limbo. E aí, na sequência, a vida te mandou uma coisa ainda melhor, uma coisa ainda maior, que se você não tivesse desapegado, perdido, não ia acontecer. Não é? É assim. Pega leve no seu processo. Muitas e muitas fases ainda vão surgir. Por isso, não seja uma borboleta muito exibida, tá? Que alcançou o melhor voo que os outros, que acha que sabe mais e tal. E também não seja como a borboleta que acha que todo mundo é melhor que ela, que menos ela é merecedora, que tem tanta autopiedade, assim, do seu próprio processo. Isso é pegadinha do ego, tá, gente? Essas são as pegadinhas do ego que eu falo pra vocês. Quando você estiver voando, incentiva outras borboletas a voarem também. Da sua forma mais bonita, da forma mais bonita que você intuir, que você puder. Quando você estiver se debatendo no casulo, apenas lembra disso, a vida é isso, uma sucessão de casulos e de lindos voos. E que logo você vai voar também. Não esquece disso, você vai voar. Não sei qual que é o casulo que você está vivendo aí. Essa energia, ela realmente move tudo à nossa volta e nós podemos canalizar e transmitir para outras pessoas, para a gente mesmo, para curarmos nosso campo físico, mental, emocional e energético. Então, se você está sentindo esse chamado dentro de você para aprender um pouco mais sobre espiritualidade, técnicas de energia, eu te convido a participar da minha turma de Reiki nível 1. As vagas estão abertas, os bônus estão incríveis. É só você clicar aqui no botão Saiba Mais e garantir agora a sua vaga. Mais um aviso, as nossas vagas são limitadas, então corre e aproveita a sua.